Bom dia. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula do nosso projeto de extensão, projeto de assessoria administrativa aos pequenos e médios empresários. Nós estamos numa série de aulas que traz o modelo de gestão eficiente aos pequenos e médios empresários. Nós estamos hoje na 12ª aula. Hoje é dia 7/11/2023. Vamos falar hoje a respeito do ponto de equilíbrio. Vamos dar algum exemplo sobre o ponto de equilíbrio, a importância do ponto de equilíbrio, o que seria o ponto de equilíbrio. É uma ferramenta interessante para o gestor utilizar a sua pequena e média empresa. Nós vamos colocar um exemplo aqui para vocês lembrarem, para vocês assimilarem como fazer o ponto de equilíbrio dentro da sua pequena e média empresa. E o que é o ponto de equilíbrio? A necessidade desse ponto de equilíbrio dentro da gestão da pequena e média empresa. Aí a gente já vamos para o gráfico. O gráfico, ele nos traz aqui uma posição, uma visão do ponto de equilíbrio de privilégio. Então, veja que nós temos a reta da questão do volume financeiro, e essa reta é a do volume produzido. Então, a partir dessa reta que denomina o volume financeiro, nós temos aqui a mensuração dos conceitos. O ponto de equilíbrio está exatamente entre a receita, tá, e o gasto total. Ou seja, a receita total, que é essa que está aqui em azul, e o gasto total, que está em vermelho. Então, quando as duas retas se encontram, aqui nós estamos promovendo um ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o momento que a empresa não tem lucro, mas também não tem prejuízo. A empresa, ela trabalha uma quantidade de dias para cobrir os seus gastos, para pagar os seus gastos, para pagar energia elétrica, para pagar funcionário, para pagar os impostos, para pagar os custos de matéria-prima, daquilo que está sendo produzido. Se for uma empresa de serviço, para pagar todo o custo do serviço. Então, o ponto de equilíbrio é o momento que a empresa vive para pagar todos os seus gastos. Ou seja, é importante também que descubra esse ponto de equilíbrio em dias, já que a empresa ela tem, em média, 22 dias úteis para produzir a sua receita, a sua lucratividade. Dentro desse período, nós temos que traçar quantos dias que eu preciso trabalhar para cobrir todos os meus gastos. E a partir daí, a partir desse ponto aqui, o primeiro centavo vendido é que vai gerar os meus as minhas primeiras unidades financeiras daquilo que eu chamo de lucro. Então, veja a importância do ponto de equilíbrio. Eu tenho que exatamente ter essa informação. Quantos dias eu estou trabalhando para cobrir todos os meus gastos? A partir de quantos dias eu vou começar a ter o meu primeiro centavo de lucro? Então, veja a importância desse gráfico, a importância do ponto de equilíbrio. Né? Atribuir, dentro de uma gestão, essa informação. Ter acesso a essa informação é de grande valia. Então, é muito difícil o gestor administrar a sua pequena e média empresa se não tiver as informações. Então, uma das propostas do nosso projeto é sempre levar essa informação. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ter acesso às informações? Sabemos que os gestores, geralmente os gestores das pequenas empresas, sobretudo das pequenas, são aqueles também que fazem o serviço, são aqueles também que executam o operacional. Mas é muito importante
que esse gestor também faça a administração da sua pequena empresa, tenha as informações. Não basta só trabalhar, cumprir os períodos, cumprir os pedidos, os prazos, os períodos. Também é importante, também é imprescindível que tenha as informações também de gestão, como, por exemplo, o ponto de equilíbrio. Quantos dias que eu tenho que trabalhar na minha pequena empresa para que eu tenha a possibilidade de meu primeiro centavo de lucro? É uma pergunta que eu deixo para vocês aí. Aí, aqui a gente tem as fórmulas, como que a gente pode fazer isso. Então, uma fórmulazinha básica, ponto de equilíbrio contábil. Primeiro ponto de equilíbrio contábil. Tem um outro ponto de equilíbrio também. Nessa primeira aula do tema, eu vou passar para vocês só o ponto de equilíbrio contábil. Talvez na próxima aula eu traga os demais pontos de equilíbrio. Então, aqui, a quantidade produzida e vendida para o contábil nulo, ou seja, para que haja, nesse momento, não tem lucro nem prejuízo. A partir dele, as operações começam a ser lucrativas. Então, a partir do ponto de equilíbrio, as minhas vendas começam a me proporcionar o meu primeiro centavo de lucro. Então, o ponto de equilíbrio contábil, ele parte da equação onde eu tenho que dividir os gastos fixos, né, pelo preço menos os gastos variáveis unitários. Daí eu tenho uma margem de contribuição unitária. Essa margem de contribuição unitária, né, eu faço vezes o preço. Então, aqui a gente tem, ó. Então, para a fábrica de sorvetes, aluguel e salários, R$ 1.000. Matéria-prima, dividido por embalagem, R$ 8. Preço de venda, 10. Aí eu vou ter um volume de venda de 600 quilos mês. Então, aqui eu vou calcular aqui o meu ponto de equilíbrio, né? Então, veja. Eu tenho gasto fixo. O que eu tenho de gasto fixo? Aluguel e salário, R$ 1.000. Aí, o que eu tenho aqui de preço, menos os gastos variáveis? O preço de venda, 10, os gastos variáveis, que é a matéria-prima e embalagem, 8. Aí eu faço 1.000 dividido por 10 menos 8, e eu vou ter um ponto de equilíbrio de 500 kg mês. Então, veja, eu tenho um volume de venda de 600. Mas, veja, aqui eu preciso vender 500 kg para pagar todos os gastos. Então, veja, o meu ponto de equilíbrio vezes o preço, ó, eu tenho 10, melhor, eu tenho 500 kg mês, vezes o preço, eu vou ter um ponto de equilíbrio de 5.000 por mês. Ou seja, 5.000 por mês é exatamente a quantidade dos meus gastos, né? Aqui a gente coloca o gráfico para visualizar aonde eu tenho um ponto de equilíbrio de 5.000, né? A minha lucratividade, o lucro de 200. Eu tenho aqui um faturamento de 6.000, né? Então, veja, eu preciso produzir 500 quilogramas para eu pagar todos os meus gastos, que são R$ 5.000. E eu estou produzindo 600, né? Que vai me gerar 6.000. Então, eu vou ter um lucro de 200. Nesse caso aqui, o que a gente tem? O ponto de equilíbrio financeiro, esse é o ponto de equilíbrio financeiro. Mas se chegar no ponto de equilíbrio financeiro, a gente vai ter os gastos fixos menos os gastos não desembolsáveis. Que são os gastos não desembolsáveis? São aqueles que não precisam emitir cheque para pagar. Como, por exemplo, depreciação, né? A depreciação é uma conta, ela reduz, né? É uma conta que subtrai, mas ela não é desembolsável, não se paga
Não há retirada do caixa para pagar depreciação. Não se emite cheque para pagar depreciação. É uma conta dedutora, mas ela não produz desembolso financeiro. A gente chama isso de não desembolsáveis. Aí eu faço essa equação, né, ponto de equilíbrio financeiro, que é os gastos fixos menos os gastos não desembolsáveis. Eu vou dividir pelo preço de venda menos os gastos variáveis unitários. O que eu preciso vender no mínimo para pagar todos os gastos desembolsáveis, né? Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem uma margem de segurança, né? O que é a margem de segurança? A margem de segurança é a distância do ponto de equilíbrio até o total do meu faturamento, né? A margem de segurança serve para dizer, né, que eu vou vender para não perder, né? Eu vendo aquela quantidade de venda que eu preciso vender e naquele momento eu não estou perdendo, né? Não está me gerando perda. Então, aí nós vamos ver mais esse conceito adiante. Veja aqui, ó, e vocês vão entender melhor. A margem de segurança é quanto se pode perder em vendas sem incorrer prejuízos, né? Então, veja, quanto que eu posso perder sem incorrer prejuízo? Né? Porque a margem de segurança me traz essa tranquilidade. Aqui a gente tem, para achar a margem de segurança, eu tenho venda menos o ponto de equilíbrio contábil. Vendas menos o ponto de equilíbrio contábil, eu consigo achar a minha margem de segurança. Trazendo a margem de segurança do nosso exemplo em números. Então, aqui a gente tem 600, que é o total do meu faturamento, em quantidade, né? Menos 500, que é o meu ponto de equilíbrio. Então, eu tenho uma margem de segurança de 100 quilogramas. As minhas vendas, 6 mil, menos o ponto de equilíbrio, que é de 5 mil, eu tenho aí eu tenho R$1.000 de margem de segurança. 100 dividido por 600, eu tenho 16,67 em percentual. Então, 1.000 dividido por 6.000, o mesmo 16,67, né? Então, é a diferença que a gente tem do ponto de equilíbrio até chegar no faturamento, que é exatamente a R$1.000, né? Em valor financeiro, aí eu consigo chegar nessa margem de segurança que o exercício me propõe. Então, essa aula de hoje, a gente começou a falar sobre o ponto de equilíbrio, dei alguns exemplos aí para vocês, e aí na próxima aula a gente continua falando, dando um pouco mais de exemplo. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.